Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao ImagensCast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu, e antes de introduzir a nossa ilustre convidada, que vocês com certeza já sabem quem é, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante, porque com o like o algoritmo ele trabalha a favor do canal, nos seguir nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. E é isso aí. Hoje a nossa convidada é a fundadora, guitarrista, líder daquela que eu ouso dizer que é a principal banda do heavy metal brasileiro dos últimos 10 anos. Prica Amaral, prazer ter você aqui. Prica, obrigado por aceitar o convite. Como é que tá? Obrigada, valeu pelo convite. Já faz um tempo que eu não faço entrevistas para o Brasil. É uma honra poder estar aqui. Obrigada por abrir as portas. Um momento meio crucial aí para Nervosa, que a gente está indo para a tour aí para o Brasil. Muito ansiosa, aparentemente. É isso aí. E você está morando na Itália, né? Sim, estou morando na Itália. É em Milão? Isso. Tá. Então eu queria começar abordando um pouco esse assunto. Quando exatamente que você se mudou para a Itália, Prica? Então, assim, eu já venho num processo de mudança lenta desde 2019, né? Eu morei por 8 meses aqui na Itália, para tirar minha cidadania, inclusive. E desde então eu voltei para o Brasil por alguns meses, mas voltei para a Itália em 2020 já. Fiz todo o processo da Nervosa, da mudança de line-up. A minha intenção não era voltar para a Itália tão cedo, né? Era um processo que eu pensava fazer mais lentamente, mas com o desmanche do outro line-up, né, do line-up antigo, eu me vi numa situação que eu falei, poxa, eu posso fazer acontecer na Europa, já tenho a cidadania, já tenho tudo meio encaminhado, vou para lá. Então eu antecipei isso para 2020 e desde então eu estou sempre aqui, mas eu sempre vou para o Brasil, fico 1, 2 meses, volto, coisa assim. Eu fiquei particularmente curioso a respeito desse assunto, porque isso foi em meio à pandemia, né? E Sim. Pelo menos o começo da pandemia na Itália foi um negócio que, assim, assombrou o mundo todo. Você teve medo pra caramba, acredito eu. Sim, claro. Não, assim, na verdade, aqui na Itália começou mais ou menos em fevereiro, né? Porque eu lembro, porque eu estive na Itália, inclusive, só que eu estava em Roma, antes da nossa turnê da Escandinávia, em fevereiro. E o norte da Itália, aqui, a parte de Milão, já tinha fechado. A Itália inteira não estava fechada. Eu peguei um dos últimos voos da Itália, antes da Itália fechar completamente. E aí eu voei para Bélgica, e aí eu lembro que estava essa tensão, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, estavam se falando de pandemia, mas a gente ainda estava naquela coisa assim, o mundo não vai parar, não vão deixar parar, as grandes empresas não vão deixar parar, sabe, tipo aquela coisa, não duvidando da doença em si, porque a gente via já tudo que estava acontecendo, mas porque é uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse possível, e toda a tecnologia que a gente tem e tal, a gente estava naquele momento de tipo, não saber o que era direito. E aí eu voltei para o Brasil, estava no Brasil, nessa época que fechou tudo na Itália, ficou super ruim, mas no verão da Itália, que da Europa no geral, que foi julho, agosto, as coisas voltaram a abrir aqui, eles flexibilizaram as coisas, tanto que eu consegui vir para cá. Mas foi uma saga, porque, na verdade, não tinha... O Brasil estava fechado. E o Brasil estava com restrição para o mundo inteiro, porque, na verdade, os casos começaram a crescer muito no Brasil. Sim. E eu fiquei quase que trancada no Brasil, com tudo já esquematizado no estúdio, o estúdio já estava agendado, sabe? Tipo, estava, assim, tudo certo para a gente ir, só que só tinha 2 voos por dia, saindo do Brasil e indo para outro país, que era para o Catar, na verdade. E só podia sair do Brasil quem era, por exemplo, se eu estava indo para a Itália, como eu tinha cidadania italiana, a Itália é obrigada a me aceitar porque eu sou italiana, cidadã italiana. Sim. Então, eu consegui pegar esse voo para o Catar, que foram 15 horas de São Paulo para o Catar. Depois eu tive que fazer uma escala em Londres,
Foram 7 horas até Londres, depois de Londres para Milão, mais 4 horas. Foram 32 horas de viagem. Não, e aquela coisa, né? Eu vou para o Catar, será que eles vão me deixar embarcar sozinha? Num país muçulmano, mulher, tatuada, sabe? Tipo, foi bem tenso para mim. Cara, e você disse que tava aí já em fevereiro fazendo uma turnê, e isso com a antiga formação, certo? Porque a antiga formação ela se rompe em abril, no finalzinho de abril. Isso, né? Exatamente. A gente 26 estava com a formação. Isso, a gente estava com a formação antiga. A gente tinha feito uma tour na Ásia, inclusive, em janeiro, começou em janeiro, pegou janeiro e fevereiro, e na Ásia a gente já estava bastante tensa, aquele negócio de usar máscara e tal, mas eu lembro que a gente foi para o Japão, e no Japão tinham 4 casos de Covid só, naquela época. Então ainda foi bem no começo, igual eu falei, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, o que era, o que não era. Então a gente se arriscou aí, deu tudo certo, ninguém ficou doente. Voltamos, fizemos a turnê na Escandinávia, e na verdade o Covid foi seguindo a gente, porque a gente terminou a nossa tour da Escandinávia, a Europa começou a se fechar, os países começaram a se fechar, e a gente foi para o México. Tocamos no México, pegamos um dos últimos voos para o Brasil, a Colômbia já estava fechada, e a nossa escala era aí na Colômbia, e era uma escala de 10 horas, a gente não podia sair do aeroporto, porque não era permitido. Então, se cancelasse o voo, a gente ficava no aeroporto, sabe? Então, mas deu tudo certo, a gente chegou no Brasil, assim, suando frio, e aí logo já fechou tudo. Mas, como eu te falei, aí em julho e agosto, como é verão aqui na Europa, os casos deram uma caída, eles flexibilizaram tudo e abriram tudo de novo. E aí eu consegui vir. Que bom. Eu até vi em uma outra entrevista você falando que ir para a Itália foi a melhor coisa que você fez. E vendo o que aconteceu a posteriori, depois, com a Nervosa, virando uma banda mais internacionalizada, faz total sentido, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta a respeito desse período. Na verdade, eu tinha uma outra pergunta para falar sobre a nova formação, a escolha, o processo seletivo, a separação e tudo mais, mas eu vou adiantar ela para o começo, porque eu acho que pega um gancho legal com o que a gente está conversando. Como é que foi a tua cabeça no geral nesse período? Eu não sei se você sabe, eu já entrevistei a Fernanda Lira aqui no canal. E eu fiz a mesma pergunta para ela sobre... Ela também formou uma cripta, quer dizer, ela alçou a cripta ao seu projeto principal nesse mesmo período, né? Que foi quando ela deixou a Nervosa e ela estava com a Luana e tudo mais, e ela deu um depoimento super emocionado, falando que tem bom orgulho da Nervosa e tudo mais, e que teve muita insegurança. Eu imagino que deve ter rolado o mesmo do seu lado, né? Porque você estava sozinha, apesar de estar numa banda como a Nervosa, você estava em processo de mudança que por si só já é um negócio meio complicado de se fazer. Aí explode uma pandemia, você tem que reformular toda uma banda e, por outro lado, você na Itália, acredito que deve ter ficado com o coração partido, vendo tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, o que começou a acontecer aqui no Brasil. Então, o quão incerto foi esse período para você em relação, não só à banda, mas em relação a tudo? Bom, assim, tudo aconteceu muito rápido e muito inesperado, na verdade, sabe? E quando a Fernanda me comunicou que ela estava saindo da banda, era uma coisa que eu já esperava, mas mais a longo prazo. Não exatamente naquele momento, muito menos durante a pandemia. Enfim, eu me vi numa situação assim, tenho que resolver. Então, assim, eu não parei muito para pensar nas consequências de tudo. Tipo, eu falei assim, tem que trabalhar. Peguei, desliguei o computador e já comecei a procurar meninas novas, já comecei a pôr minha cabeça para trabalhar, porque eu sei que numa cena e numa época de hoje em dia, tudo funciona muito rápido. Se você demora muito para fazer, você perde o embalo. Então, assim, eu não tive muito tempo para sentir muitas coisas. Claro que insegurança sempre existe, mas eu acredito muito no potencial das mulheres no geral. Eu sei que existem meninas pelo mundo inteiro muito competentes, sabe? Tipo, eu acredito muito no talento de todas. Independente se essa formação um dia se desfaz ou qualquer outra coisa, eu vou continuar acreditando no talento das mulheres, sabe? Tipo, e outra coisa, coisa completamente diferente, não existe comparação, o que é uma coisa, e o que é outra, tipo,
assim. E eu me senti, na verdade, como oportunidade, como uma carta branca, sabe? Tipo, legal, agora vou fazer o que eu quiser, então vamos sentar, vamos planejar, sabe? Me senti, na verdade, bastante inspirada e motivada. Foi difícil, foi bastante estressante, foi muito estressante para mim, porque eu praticamente tive que fazer tudo sozinha. Pois é. E até o processo seletivo, pensar, sabe? Tipo, me consumiu muita energia. E a minha maior insegurança, na verdade, seria, tipo assim, e aí? Eu vou fazer tudo isso e eu vou conseguir trabalhar? O mundo vai voltar ao normal? Sabe? Eu vou conseguir continuar vivendo de música? Ou não? Até quando isso vai durar? Então, essa era meu maior medo, sabe? Tipo, todo o meu investimento, ele vai voltar um dia? Sabe? Tipo, tô fazendo isso. Eu nunca acho que é em vão, porque a gente faz o que a gente gosta, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, tá valendo. Uhum. Mas eu digo, você entende, todo o investimento não só de tempo, de energia, mas Ah, financeiro também. claro. Então, assim, foi um investimento no escuro sem saber o que ia acontecer. Então, isso me causou muita, muita insegurança, com certeza. Mas eu tive que manter meu foco, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha um disco inteiro para compor em um mês. Então, assim, eu falei assim, eu não tenho tempo para ficar pensando e se, sabe? Então eu pus o meu foco ali, fui trabalhando que nem louca, mas me consumiu demais. Eu tive um pico de estresse muito alto, assim, mas valeu a pena. Hoje em dia eu olho para trás e falo assim, meu, valeu a pena toda a energia, tudo que eu botei, todo o sofrimento ali de estresse ali, valeu muito a pena. Só te calejou mais, né? Exatamente. É isso aí. A gente vai falar sobre essa nova formação mais um pouquinho mais para frente, porque essa entrevista está sendo gravada dia 30 de julho e você está prestes a cair na estrada em uma tour que começa dia 4/8, me corrija se eu estiver errado, na Suécia. Passa pela Sim. França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 13 shows na Europa, mais 30 shows na América Latina, termina dia 12 de novembro em Recife. Como é que estão os preparativos? E eu acho que é a primeira vez que essa formação vai vir tocar no Brasil, né? Então, como é que estão Sim. os preparativos e a expectativa? Bom, inclusive, a gente teve uma baixa na banda, na verdade, a Helene está com problemas de saúde, ela teve que se afastar para fazer um tratamento, então ela vai ficar fora da banda até o final do ano, ano que vem ela volta, e para isso a gente chamou a Nanu Vilauba, que é uma argentina, toca muito, assim, estou muito ansiosa para conhecer ela pessoalmente, porque a gente se conhece pela internet já faz um tempo, eu vou buscar ela no aeroporto amanhã, e a gente faz alguns Caramba. ensaios. É muito triste isso pela Helene, a gente está com muito sentido e tal, mas ela precisa desse tempo para fazer esse tratamento, ela não pode sair de Atenas, da cidade onde ela mora, da Grécia, ela precisa fazer o tratamento constantemente. Mas a gente está aí na correria, fazendo ensaios, e dia 4 a gente tem o primeiro show na Suécia, que é no festival Time to Rock. Isso. Depois a gente tem um outro festival, que é o Silac Open Air, já está sold out, vai ser muito legal. E depois tem a turnê com a Burning Witches, que na verdade são as datas da tour que a gente fez lá em fevereiro e março, que teve que reagendar essas datas por causa das restrições da Covid, né? Porque essas datas eram no começo de fevereiro. E começo de fevereiro ainda estava tudo fechado. Da metade de fevereiro abriu tudo e a gente conseguiu fazer a turnê. E aí depois a gente vai para a América Latina. Meu, tô muito ansiosa. Eu dei assim uma palestra de América Latina para as meninas quando a gente se encontrou em Málaga para gravar o disco, assim. Fiz vários pratos típicos, várias comidas brasileiras. Comprei guaraná, fiz tapioca, fiz pão de queijo, feijoada, um monte de coisa, paçoca, essas coisas. Elas amaram tudo, estou muito ansiosas. E, nossa, eu estou muito feliz com a turnê, a gente conseguiu fechar shows muito legais, muito importantes, tá com uma cobertura bem legal, só que a gente tem mais shows para anunciar. Tem mais alguns aí, e claro, tem São Paulo, que o pessoal me pergunta muito sobre o show de São Paulo. Ah, e o show de São Paulo? Show de São Paulo é o seguinte, né? São Paulo é a casa da Nervosa, né? A Nervosa nasceu, cresceu e chegou até onde está hoje por São Paulo. Então, vai ser uma data muito especial. A gente está fazendo um suspense. A gente vai anunciar logo mais. Mas fiquem ligados. Vai ter São Paulo, sim. E aí a gente vai tocar no Abril Pro Rock, né? Porão do Rock. Vários festivais legais aí no Brasil. Vai ser muito importante.
Muito legal. Estou muito ansiosa, não consigo descrever a nossa ansiedade. Mas, cara, e como é que... vocês vão ter pouco tempo para ensaiar com a nova batera, né? Até o primeiro show, pelo menos. Como é que vai rolar isso aí? Ela já está ensaiando por conta própria? Há quanto tempo, mais ou menos? Sim, ela já está ensaiando, acho que já faz umas 2 semanas, mais ou menos. Ela é uma baterista profissional, já está acostumada a tocar, assim. Acredito muito no potencial dela, porque eu acompanho ela já faz muito tempo. Inclusive, quando teve a troca da formação, ela era uma das bateristas que eu tinha como favorita, mas pelo fato dela morar na Argentina, ficava um pouco difícil a logística, já que as outras eu já estava escolhendo... Porque foi assim, na verdade, não foi proposital que eu escolhi, vou fazer uma formação europeia, não foi assim. Eu fiz uma lista, independente de onde eram as meninas. A única coisa que eu evitei foi América do Norte, porque era impossível, porque eu não posso ir morar na América do Norte, sabe? Ia ser muito complicado. Então, para mim, tinha que ser América do Sul ou Europa Central. Porque, por exemplo, Rússia e alguns países do leste europeu, a logística fica muito difícil também, porque é mais caro os voos e tal, então eu já acabei excluindo. Mas a Nanu, ela estava na minha lista, mas eu tive que excluir ela, porque as outras meninas já estavam selecionadas e eu vi que não era possível, não encaixava. Mas agora, com a tour da América Latina, faz todo sentido, então convoquei a Nanu. Mas ela, com certeza, ela já vai estar bem afiada e a gente só vai fazer o ensaio mesmo para certificar os detalhes, para ver como que é tocando juntas. Mas ela já tem todas as sessões das músicas para tocar como se fosse ao vivo mesmo. Então ela já está treinando lá. Entendi. Mas e a Eleni, ela se encontra bem? Ela está, enfim, confiante para passar por esse tratamento? Você tem falado com ela? Sim, sim, sim. A gente se fala sempre. Ela está bem, mas é complicado porque é um problema de autoimune, né? Um problema da imunidade dela e tal. Então ela tem que... Não pode gastar muita energia aí para uma turnê, por exemplo, poderia ser fatal para ela. Ela poderia ter um colapso e coisas assim. Então, por isso que ela tem que ficar na casa dela para fazer o tratamento. É um tratamento constante, ela tem que ir para o médico, verificar e ficar fazendo check-up. Eu sei que ela já começou o tratamento e já está melhor, mas é um tratamento longo, demora mesmo um tempo até o corpo responder e tal, tudo mais. Deve ter ficado meio devastada, né? Ao saber que não ia poder fazer a turnê com vocês. Nossa, sim, com certeza. Né? Ela estava muito ansiosa pela América Latina, ver todo como fala? O feedback, né? O retorno da galera, de tudo. Ela sabe que a maior parte dos fãs na internet são brasileiros ou latinos, sabe? Tipo, se você pegar as redes sociais dela, mais da metade são brasileiros. Então, assim, ela sabe da importância disso. Na verdade, eu queria ter feito a primeira tour da Nervosa na América Latina. Mas como a América Latina foi a última, porque, assim, toda a pandemia era sempre um delay na América Latina. Começava na Europa, passava um mês, começava na América Latina, sabe? Então, por esse fato de estar sempre nesse delay, e a gente tem toda essa instabilidade econômica e tudo mais e tal, a gente teve que acabar, como fala, agendando as outras coisas que a gente já tinha para mais para frente, e a América Latina acabou ficando para depois. Mas a minha ideia era fazer a primeira tour na América Latina. Infelizmente não deu. Infelizmente a Helene não vai poder ir, mas isso fica como uma desculpa para a gente voltar ano que vem e fazer, pois é, né? A Helene tá devendo esse show pra gente, hein? Sim. Aliás, show é algo que vocês têm feito em 2022, né? Sim, muito. Desde fevereiro. Então, como é que tem sido esse ano? Acredito que bem corrido. E eu deixo uma outra pergunta. Foi difícil recuperar o ritmo de palco? Porque vocês ficaram paradas um bom tempo. A Nervosa era uma banda que já estava com uma rotina, com uma agenda bem cheia. Quando chegou a pandemia, quando se separou, aí vem a nova formação, vocês gravam um disco, mas demoram um pouquinho de tempo para pegar firme na estrada de novo. Como é que tem sido esse período de shows e o quão difícil foi para se readaptar ao ritmo de palco, se é que foi difícil? Olha, ano passado a gente teve a sorte de fazer alguns festivais, né? A gente fez, acho que foram 7 shows que a gente fez o ano passado.
Claro que shows, assim, festivais, não é a mesma coisa que turnê, porque não são sequenciais, né? Uhum. Mas já foi, assim, um treinamento de 5% do que é uma turnê. Então, assim, a gente não tava 100% enferrujada, mas turnê é outra história. Eu, particularmente, falando por mim, porque acho que cada corpo, né, cada coisa e tal. Para mim, me pegou bastante a primeira turnê. Uma, porque a turnê foi bem longa, foram 33 shows. Então, assim, meu corpo ainda estava com o formato da cadeira, sabe, do sofá, da pandemia. Se a gente ficar no home office o tempo inteiro. Então, assim, a coluna, pela primeira vez, assim, eu nunca tive problema de dor nas costas, mas nessa altura eu tive problema de dor nas costas porque meu corpo ainda não estava acostumado, ele estava acostumado a ficar sentado o dia inteiro no computador trabalhando, sabe? Então, teve esse choque térmico, vamos dizer assim. Mas aí na segunda turnê que a gente fez, a gente teve uma semana e meia, mais ou menos, para descansar entre uma tour e outra. E a gente já foi para os Estados Unidos. E aí, na turnê dos Estados Unidos, eu não senti muito cansaço, muita dor, assim, já estava mais recuperada, vamos dizer assim. E agora, como a gente não parou, a gente já fez também uma tour na Espanha, foram 7 shows em 7 dias. Já não senti mais, a gente está tocando agora quase todo final de semana, em festivais, toca 1, 2 festivais e volta. Eu acho que tá tranquilo também. E agora a turnê que a gente vai fazer na Europa são de 20 dias, mas tem 3 day offs no meio, então tá tranquilo. Agora a turnê da América Latina vai ser cansativa, porque são muitos voos, muitas horas de voo. Mas também a gente tem bastante day off. E a América Latina é por amor, cara, por amor e loucura. Então, assim, tudo vale a pena. E, obviamente, além disso, acredito que você, mais do que ninguém, estava ansiosa para fazer esses shows, porque era ali que era o teste de fogo mesmo da nova formação, né? Ver se deu liga ou não na tour. Porque uma coisa é você compor um disco, uma coisa é você gravar um disco, outra coisa é você ir para a estrada, pegar o mesmo ônibus todo mundo junto, e passar o dia todo mundo junto, e conviver aquele ambiente de família. Como é que tem sido o entrosamento, tanto no palco, quanto a liga entre as meninas mesmo no dia a dia? Cara, as meninas são muito fáceis de conviver, de trabalhar, sabe? A gente é pura risada. Claro que tem os dias que a gente tá cansado e tal, vai dormir mais cedo, tal, tá com energia baixa, mas a gente é sempre palhaçada, engraçado. A gente tem uma relação muito boa entre nós, sabe? A gente não tem tempo pra bad vibe, assim, muito não, sabe? Tipo, a gente tem uma relação muito legal, a gente se sente muito confortável entre a gente. E para as meninas é muito legal, cara, porque eu sou o tipo de pessoa que eu amo ver a felicidade dos outros, sabe? Então é muito legal, assim, por exemplo, por mais que eu já tenha experiência, já tenha vivido tudo isso, é muito legal ver elas estreando isso, tendo a primeira, sabe, impressão, assim, sabe? Tipo, por exemplo, a gente foi tocar há 2 semanas atrás no Masters of Rock, na República Tcheca. A gente tocou no mesmo dia e no mesmo palco que o Judas Priest. Nossa. Então, assim, foi assim, já era uma tensão, mas o nosso show foi às 11h45 da manhã. E as meninas, assim, a gente foi a primeira banda. E aqui na Europa eles fazem isso, eles colocam bandas que tem um certo público para abrir, para chamar a galera, porque senão se você colocar uma banda que ninguém conhece para tocar de primeira, a galera não vai, sabe? Então eles colocam uma galera que tem um público, e eu falando para as meninas isso, mas elas estavam meio inseguras. Ai, nossa, que chato eles colocarem a gente às 11h45. Falei, mano, chegamos lá, tipo, lotado, tinha 40 mil pessoas, gritando, nervosa. Eu falei assim pra elas, eu falei. E aí, tipo, elas saíram super felizes, os caras do Death End assistiram o nosso show do palco, sabe? Tipo, elas saíram super felizes e tal. Então, mas assim, é legal ver como elas se deslumbram com tudo isso que é muito novo, sabe? Tipo, encontrar ídolos no backstage, eles te reconhecem, vêm, falam com você, sabe? Isso é muito legal. E para elas é tudo muito novo. Tipo assim, fala, que foda! O cara que eu admiro me conhece, como assim? Sabe? Tipo, ai, puta, vamos subir num palco para 40 mil pessoas. Nunca tocaram para tantas pessoas, a não ser a Mia, né? Que já tocou com o Abbott. Mas para a Helene e para a Diva foi uma coisa totalmente inédita. Então, é muito legal ver elas curtindo isso, sabe? Tipo. E a gente tem muita conversa também, porque, por exemplo, tem dias que elas começam a duvidar, por exemplo, da capacidade delas, sabe? Tipo, será que eu sirvo para isso mesmo? Porque eu tô muito cansada, eu acho que isso aqui não é para mim. Aí eu falo,
é assim mesmo. Por exemplo, a primeira turnê que eu fiz com a Nervosa, nossa, eu achei que eu ia morrer. Porque eu fiz tudo errado, né? Bebi todos os dias. Já começa daí. Nossa, Prica. Não assim, beber de ficar bêbada, mas é porque tinha as cervejas aqui da Europa são maravilhosas. Então, assim, você chega, você vai tocar, você tem cerveja de graça para você. E eu queria experimentar as cervejas. Mesmo que eu tomasse 2 copos por dia, isso numa turnê faz muita diferença, porque te deixa mais cansado, né? Então eu fiz tudo errado. Óbvio que agora eu já aprendi, por exemplo, não bebo mais. A não ser que eu tenha 2 day offs, aí eu bebo uma cervejinha gelada. Só uma, assim, só para ajudar a dormir, sabe? Para dar aquele soninho gostoso. Coisa assim. Mas a gente já aprende a lidar. Eu falo, tem que comer melhor, sabe? Tipo, quando você começar a se sentir cansada, vai, tira um cochilo. Turbância é a melhor coisa que tem. Você tem uma cama 24 horas para você. Fez o soundcheck, vai tirar um cochilo. Sabe? Tipo, deita na cama, nem que seja para deitar, nem que seja pra não dormir, descansa o corpo, sei lá. E a gente vai se ajudando, né? Eu vou contando as minhas experiências e tal. Mas é muito legal ver a felicidade delas. Assim, muito massa. Passa um filme na cabeça, porque você vê elas tendo a primeira sensação de tocar para 40 mil pessoas. Você lembra como foi a sua sensação da primeira vez de ver uma audiência gigantesca? Ou da primeira vez que você viu um ídolo seu que te reconheceu? Passa esse filme na sua cabeça quando você vê as meninas passando pelo mesmo? Sim, tanto é que, tipo assim, me vem o sentimento e eu tenho, vamos supor assim, 50% do que elas sentem, sabe? Meio que me contamina, assim. É muito legal, eu gosto. Porque, de qualquer forma, para mim também é um certo tipo de renascimento, vamos dizer assim, sabe? Então, para mim é muito importante, assim, porque como eu não era a frontwoman da banda exatamente, sabe? E eu vejo que as pessoas vêm, me reconhecem, me conhecem e tal, para mim é importante, entendeu? E é igual eu falei, é como se fosse um renascimento. Me deixa muito feliz. E uma questão a respeito do dia a dia. É diferente porque você fazia parte de uma banda 100% brasileira e hoje não. Rolou uma diferença na adaptação, alguma dificuldade ou isso aí foi tranquilo? Cara, tem uma diferença, sim, pelo fato de que nós brasileiros temos, nós latinos, vamos dizer assim, né? A gente tem uma vida muito mais difícil. A gente conhece a miséria, né? Não só a pobreza, a gente conhece a miséria. Não que a gente tenha passado por isso, eu nunca passei por miséria, mas a gente vê isso, né? A gente sente, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu já fiquei com arma na cara, com arma nas costas, sabe? Tipo, várias situações de assalto, violência. É tudo muito mais intenso e muito mais grave, sabe? Aqui na Europa, você vê isso nem 1% do que a gente vê no Brasil. Então, essa experiência, sabe, tipo, pesada, triste, elas não carregam, coisa que a gente carrega. Essa seria a única diferença, porque, na verdade, por elas virem de países latinos, exceto a Helene, mas a Grécia, ela é muito latina em sua essência, então, assim, podemos considerar a Grécia meio latina, vamos dizer assim. Porque eles são muito sangue quente também, tem muito da cultura italiana inserida na Grécia, porque Grécia e Itália têm muita história juntos. E a gente conhece muito da cultura espanhola e italiana porque a gente tem uma imigração muito forte no Brasil, né? Então, não vi muita diferença assim na prática, no convívio, mas na experiência de vida, de saber os perigos, de ter alguns tipos de malícia, no mau sentido do que eu falei, de violência, de pobreza, de miséria. Isso elas não têm, mas elas vão acabar conhecendo e vivendo um pouco quando vierem viajar no Brasil e tal. Mas é mais por isso, assim. Mas na prática, assim, eu não sinto diferenças, pra ser bem sincero. Mas o bom é saber que elas curtiram as comidas brasileiras, né? Curtiram, né? Curtiram tudo. Não, você não tem ideia. Eu fiz... Mostrei músicas brasileiras de todos os estilos, de tudo. Eu falei assim, olha, você tem que entender que o Brasil, primeiro, não tem limites para nada. Os memes todos, já apresentei os memes clássicos todos, tanto que eu ensinei a musiquinha do Quero Café para elas, sabe? Então, assim, já fui ensinando para não se chocar, sabe? Quando chegar no Brasil, ver aquela loucura, assim. É isso aí. Eu amo o Brasil, cara. Todos os aspectos, com todos os defeitos, cara. Mas você tem que dar uma preparadinha, senão choca. Agora sim, vamos falar sobre
essa nova formação? Porque eu até pesquisei para pegar as datas direitinho. O anúncio da Fernanda Lira e logo em seguida da Luana D'Amato foi no dia 24 de abril de 2020, sobre a saída da Nervosa. E você anuncia no dia 6 de maio a Diva Satânica, a Mia Wallace e a Eline Nota como novas integrantes da banda. O processo foi assim, 10 dias? Ou a Fernanda tinha te avisado um pouco antes e só fez o anúncio, sei lá, 1 ou 2 semanas depois? Ou foi só isso mesmo, 10, 11 dias para você reformular a banda? Meu, você falou do dia 24, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas na minha cabeça eu tinha como dia 27 de abril. 27? Mas, dia 24. Talvez esteja errado. Mas é por aí, não faz muita diferença. Mas ela me comunicou num dia, e acho que o anúncio dela ou veio no mesmo dia ou foi no dia seguinte. E aí a Luana falou, não, como eu já tenho um projeto com a Fernanda, eu já tenho mais afinidade com ela, e não acredito na Nervosa sem a Fernanda, eu prefiro ir com a Fernanda. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Eu até prefiro, para começar tudo do zero, sabe? Tipo, ter carta branca, eu acho que é uma coisa legal. Enfim. E aí, eu já falei assim, eu preciso achar uma nova formação, porque se eu demoro muito tempo, as pessoas esquecem da Nervosa, a gente perde o embalo. E mesmo também porque foi totalmente uma estratégia minha, porque a Nervosa estava em evidência naquele momento, tipo, nossa, saiu, todo mundo falando disso, falando disso, falando disso. Eu falei assim, eu preciso aproveitar o embalo, eu preciso resolver isso. Foi uma semana muito intensa para mim, assim, fiquei... Os 3 primeiros dias eu fiquei sem dormir. Nossa. Assim, 0. Sem dormir mesmo. Uma porque eu estava pensando ainda na formação, outra que eu estava falando com as meninas, sabe, tipo, fiz várias chamadas de vídeo, vi muito teste de meninas que pediam para fazer teste, me mandaram tal. Conversei com várias meninas e com essa formação eu fiz várias chamadas de vídeo para explicar como que a Nervosa funcionava, sabe, tipo, que a gente toca o tempo todo, que a gente não tem descanso, que a gente tem que abrir mão de coisas, que a gente tem consequência de tudo, e tem o lado positivo, porque assim, o lado positivo é muito fácil de ver, né? Você vê, sobe no palco, faz muitas tours, faz tour com não sei quem, com não sei que tal, é fácil. Mas a parte negativa, para quem não tem experiência, precisa ser falado. Então, tive muitas, muitas e muitas conversas com elas, até que a gente chegou na decisão final. E aí eu falei assim, tem que anunciar isso já. Então, eu já peguei, já anunciei e tal. E pronto. Foi bem assim. Você disse que fez uma lista de preferências e de minas que você tinha para o vocal, para o baixo, para a bateria. Existia algum critério específico ou era uma série de fatores, por exemplo, a distância para onde você estava se mudando, no caso a Itália, a técnica das minas para tocar as músicas, se ela se encaixava no perfil, um bate-papo numa conferência online, o que mais pesou para você escolher essas pessoas? Eu sei que a Diva já tinha tocado com a Nervosa tempos atrás, isso também contou? Sim, com certeza, porque vocalista é a cara da banda, sabe? E trocar de vocalista o tempo todo é muito complicado e muito delicado, sabe? E para mim contou muito porque eu conheci ela pessoalmente, vi o comportamento dela com o público atrás do palco, porque sempre tem aquela insegurança da gente colocar uma pessoa na banda que de repente usa muita droga, sabe? Tipo, bebe muito, se descontrola, pessoa bipolar, ou qualquer outro tipo de problema. E que para um posto de vocalista seria muito delicado, né? Porque a pessoa que está sempre ali, a voz da Nervosa, eu não podia correr esse risco. Então, como eu já conheci ela, eu me senti segura. E ainda eu tive um bônus, que ela falava português. E aí eu falei assim, não, isso é perfeito. Mas assim, quando eu comecei a fazer a lista, eu não comecei a pensar em lugares. Eu pensei assim, quais são as meninas que eu mais admiro e que fazem sentido estar na Nervosa?
Porque eu não vou pegar uma menina que toca baixo pra caramba, mas ela toca, sei lá, jazz, sabe? Não faz sentido. Ou que toca, por exemplo, sei lá, punk ou alguma coisa assim. Falei assim, vamos buscar alguma coisa que faça sentido, que combine com a Nervosa. E quando eu fui fazendo a lista, as meninas que estão hoje já estavam no topo das minhas listas. E aí, quando eu vi, assim, me fez muito sentido, sabe? As três, assim, falei, nossa, faz muito sentido. E casou de ser todas da Europa. E eu falei, bom, Espanha, Itália e Grécia. Grécia. Tá ok, funciona. Funciona, a União Europeia funciona. E eu falei, e a Itália tá no meio, eu tenho cidadania italiana, eu vou pra Itália. Então, assim, a Itália estando no meio é 2 horas pra cá, 2 horas pra cá de voo. E barato. Aí, então, taram, fechou. É isso aí. E após a entrada das minas, o Perpetual Chaos, ele já tinha algo feito ou foi um processo feito do zero? Feito totalmente do zero. Porque a gente anunciou a formação, foi realmente uma loucura. Por isso que eu falei que eu tive um momento de estresse muito grande. Porque, assim, tenho que resolver a formação. Aí ficou aquela pressão, assim, em cima de mim, eu comigo mesma, sabe? E também da responsabilidade de trazer algo bom. Tipo, será que as meninas vão aceitar tocar? Será que elas vão continuar acreditando no Projeto Nervosa? Porque eu tô sozinha, né? Então, o meu receio também era se eu ia conseguir alguém para me acompanhar nessa nova jornada. Mas, eu tive a resposta de 100% positiva de todas. Isso foi muito legal. De todas as meninas que estavam ali envolvidas, assim, no processo seletivo e tal e tudo mais. E logo depois que a gente anunciou, eu falei, bom, agora a gente tem que lançar a música nova, porque não é só lançar a formação. Tá, beleza, vai ser essa formação. Todo mundo já começou a falar, queremos ouvir, queremos ouvir. Eu falei assim, vamos correr. Correr com isso, porque a gente precisa fazer, porque aí a gente já começa a conseguir fechar show, fechar coisa, porque senão é um processo muito longo, até você lançar, até todo mundo ver, até, sabe, tipo, tem que ser rápido. Então, assim, no momento que a gente fez o anúncio, eu te digo que uma semana depois a gente começou as composições. E aí eu já fiz a primeira música, que foi a Venomous. Na verdade, a Venomous foi feito durante o teste delas, porque o último teste era o teste de composição. Então eu já tinha composto essa música, eu falei assim, vou compor uma música, compor os riffs e vou mandar para as meninas para ver o que elas fazem. Legal, mandei para a Helene, a Helene mandou aquela linha de bateria, eu falei, foda. Ela sabe compor e compõe bem. Legal. Mandei para a Mia fez a linha de baixo, eu falei, porra, gostei da linha de baixo. Bem linha de baixo, sem seguir muito a guitarra, sabe? Tipo, uma linha independente, eu falei, gostei. E aí mandei pra Diva. Falei, Diva, vamos fazer uma letra aí juntas, vamos fazer isso acontecer e tal. E ela mandou as vozes, ela mandou diferentes vozes, na verdade. Ela mandou em fry, mandou em gutural, em rasgado, legal, cara. em várias vozes, porque a gente ainda tava meio que assim. Não sei se eu quero que ela cante exatamente como ela canta na banda dela, sabe? Eu queria que ela tivesse uma voz diferente pra Nervosa. E no final acabou que ficou bem próximo do Blood Hunter, porque é a diva. Não adianta eu querer mudar muito. Por mais que ela saiba fazer todas as técnicas e faz muito bem, eu falei assim, eu quero que seja ela. Ela cantando do jeito dela, do jeito que ela achar melhor. Então, aí quando eu vi a música pronta, eu falei, puta, foda, vamos continuar. E aí já comecei a fazer várias músicas. Enquanto eu tava, nessa época eu ainda estava no Brasil. Eu cheguei, enquanto eu estava no Brasil, eu cheguei a fazer, acho que foram 5 músicas. Isso mesmo, 5 músicas eu fiz quando eu estava no Brasil. E aí, em junho, acho que foi dia 30 de junho, 28, 30 de junho, eu vim para a Europa. E passei um mês, de 30 de junho a 30 de julho, trancada numa casa na Itália e compondo disco sozinha. Compus 10 músicas. No total foram 15 músicas. Em um mês. No final de julho, então, já estava feito o disco novo? Já, porque a gente entrou em estúdio em agosto, logo no começo. Foi uma loucura. Cara,
Se hoje você olha pra trás e fala, mano, que doideira. Não sei se eu conseguiria. Porque, mano, Não sei. dia 24, ou segundo você, dia 27 de abril, você tá sozinha na porra da banda. Tipo, você tá sozinha, sem rumo, entre aspas, pandemia, se mudando. As minhas companheiras de banda formaram outra banda, eu tô sozinha. E 3 meses depois, não é que você tá com a nova formação, você tá com um disco novo pronto. É um negócio muito insano. Sim. Você chegou a pensar o quanto, caramba, se eu tivesse errado um detalhezinho, podia ter estragado tudo? Cara, você sabe que foi tanto. Ou não Tudo parou teve que pra acontecer. pensar nisso? Então tudo teve que acontecer tão rápido, eu tava tão focada no que eu tinha que fazer, que eu não tive tempo de ter outro tipo de sentimento, não tive tempo de ter sentimento nenhum, assim, sabe? Porque realmente foi um. Ao mesmo tempo, assim, eu tava cheia de sentimentos, obviamente, pela pandemia, né, meu? Porque foi muito deprimente para todo mundo, na verdade. Né? A gente vê pessoas e pessoas morrendo, tudo se fechando, aquela insegurança, igual eu falei, a gente que trabalha com artes, no geral, entretenimento e tudo, foi o pior momento que a gente podia ter, acho que na vida, sabe? Então foi muito deprimente. Então, assim, eu tava muito cheia de sentimentos, então, assim, para escrever letra, para fazer riff, por exemplo, acho que fluiu bem por todo esse negócio, mas assim, eu falei que eu não tive tempo para sentir nada, na verdade, assim, eu só senti, mas eu não tive tempo para raciocinar sobre os sentimentos, sabe? Eu, tipo assim, o que eu tô sentindo? Eu nem sabia o que eu tava sentindo, eu só tava sentindo e tava compondo. Compondo, depois eu vi, nossa, eu tava sentindo isso, sabe? Tipo, depois, assim, com delay. Mas foi um processo de muita aprendizagem, sabe? Assim, pra mim, de verdade. Saber meus limites, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, quais são os meus pontos de estresse, de limite, tudo, assim. Foi muito, acredito eu, como fala? É muito valioso, no geral. Mas, caramba, ver que você conseguiu fazer tudo isso em 3 meses é um negócio insano. Aquele ditado lá, né? A pressa é inimiga da perfeição. Esquece esse ditado, né? nesse caso. Você teve que ter pressa e não pôde errar nas escolhas, porque senão. Mas assim, ao mesmo tempo também, eu não tinha mais nada para fazer a não ser isso. Sabe? Tipo, como tinha encerrado as atividades da formação antiga e a formação nova ainda não tinha nada. Não tinha show para fazer, não tinha turnê. Se a gente estivesse numa situação como agora, como está tudo aberto, tudo acontecendo, ia ser muito difícil. Acredito eu que poderia ter sido até mais difícil. Porque você parar a sua vida no momento onde todas as vidas estão andando é muito difícil. Então, você parar a sua vida onde está tudo parado faz mais sentido. Então, por isso que eu acho que eu também consegui, sabe? Tipo, 1 mês trancada apenas para compor, sabe? Para se inspirar em tudo, em capa, em design, em letra, em título, em videoclipe e tal. Lógico que depois, quando a gente estava em estúdio, aí eu comecei a ficar mais sobrecarregada, porque aí a gente estava gravando o disco e as coisas já começaram a vir. Tá nervosa, os planos, tudo mais, e resolver a parte financeira e a logística, e aí deu uma bugada. Mas faz parte da adaptação. Né? Tá, quero continuar nessa adaptação. Rolou muita pressão de gravadora, primeiro, quando a ruptura foi anunciada, as gravadoras o que está acontecendo? Você está sozinha na banda, a banda acabou, e depois, quando você anunciou a nova formação, rolou muita pressão da gravadora em relação a, sei lá, ao que quer que seja, estética, a sonoridade da banda para soar parecido, ou para tentar achar uma identidade que não fosse parecida com a formação anterior? Rolou muita pressão de gravadora, de parceiros ou não? Cara, a gravadora ela não me pressionou em nada. Pelo contrário, eu tive muito apoio. Na verdade, assim, eu não sei se a gravadora estava sabendo disso já antes ou não sei. Mas eu não vi muita surpresa do lado deles e eles se mantiveram em silêncio até o anúncio da formação. Quando eu anunciei a formação, justamente por causa da gravadora também, para não perder contrato e tal, essas coisas, eu sabia que eu tinha que agir rápido para não perder tudo que eu já tinha, sabe?
E quando eu anunciei a nova formação, a gravadora viu a nova formação, eles falaram, puta que pariu, foda. Tanto que eles assinaram, eles renovaram o contrato por mais 3 discos, sem escutar nenhuma música. Sem escutar nenhuma música? Sem escutar nenhuma música. Eles acreditavam tanto. Perdão, desculpa te interromper, mas nem essa música que você fez pro teste, que era o teste de composição, eles não sabiam? Não. Não, eles não tinham escutado. Foi muito louco isso. Foi muito louco mesmo. Porque, assim, na verdade, eu já cheguei com todas as soluções. Eu falei, olha, a Fernanda acabou de me comunicar que ela tá saindo da banda, a Luana também. Mas não se preocupe, me dá um tempo que eu já vou trazer tudo pronto. Eles... Não lembro se eles me responderam ou se teve um ou outro que me respondeu, que pena, espero que dê tudo certo, alguma coisa assim. E aí, quando eu trouxe a formação nova, eu já trouxe, inclusive, um plano. Falei assim, olha, a gente vai compor agora, a gente vai gravar em setembro, a gente já pode lançar um single em outubro. Eu trouxe tudo para eles, trouxe tudo. O schedule completo, tudo. Ó. Quem vai gravar vai ser o Martin, quem vai mixar vai ser o Martin, quem vai fazer a masterização vai ser nesse estúdio, não sei o quê. Eles ficaram chocados, eles confiaram tanto na minha loucura que eles falaram, beleza, fechou, e a gente assina por mais 3 discos, confio. Foi assim. Você foi armada para falar com eles, né? já tinha o totalmente. Plano todo. Legal. Porque eu realmente tinha muito receio de perder a gravadora. Isso eu tinha muito medo, com certeza. Por isso, isso foi um dos motivos porque eu agi tão rápido. Faz total sentido. Tá. E aí você mencionou na sua última resposta, quando estava no estúdio, começou a ficar mais intenso, porque aí começou a chegar as coisas da nervosa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver parte financeira? Como é que era isso na formação anterior? Se é que você se sente à vontade para falar sobre isso. Eram todas as minas que cuidavam de logística, de divisão, de cachê e tudo mais, e do nada isso focou só em você, quando as minas foram embora, e aí você teve que refazer a banda? Ou foi algo que você sempre tomou conta e foi natural para você continuar fazendo isso? Olha, parte financeira e de logística sempre eu cuidei. Sempre, desde o começo da banda. E a Fernanda ajudava muito com a parte de comunicação, e-mails, a relação com a Napalm, sabe, algumas coisas assim, tipo de imprensa, redes sociais, ela cuidava muito dessa parte. Mas nos últimos 2 anos, antes dela sair, ela foi cada vez fazendo menos e menos, e nos últimos 6 meses antes dela sair, eu já estava fazendo tudo, absolutamente tudo sozinha. Então, foi um processo. O problema é que, assim, era outro tipo de logística, né? Com coisas num território que eu conhecia pouco. Então, no momento de pandemia, porque, por exemplo, quando a gente estava gravando, na última semana de gravação, a Europa começou a fechar tudo de novo, e foi quando eles começaram a exigir teste de Covid para sair do lugar. Então, assim, só que o teste de Covid não era tão fácil de fazer quanto é agora. Por exemplo, agora você vai e faz um teste por 10, 15 euros, você faz o teste. E você tem o resultado na hora. Não. Tinha pouquíssimos laboratórios e eles cobravam, tipo, 200 euros por teste. Sabe? Então, assim, por exemplo, para a Mia poder voltar para o trabalho dela, eu tive que fazer um teste de Covid dela, foi 250, da Helene foi 200. E foi assim, a gente só conseguiu agendar implorando e foi muito difícil, foi assim, o de última hora foi bem intenso, então teve essa surpresinha assim. E também porque como a gente já estava tirando foto e a gente já tinha anunciado que a gente estava em estúdio, o pessoal já quis começar a fechar show, já começou a vir um monte de oportunidade e tal. Então, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu não tinha muito como pedir ajuda para as meninas novas, porque elas estavam em fase de adaptação, de entender o que estava acontecendo. Porque são experiências que elas nunca tiveram. Sabe? Por mais que a Mia fosse super experiente, assim, já tivesse tocado no ABBA e tal, ela não tocou por muito tempo, não teve tantas experiências, assim, mais profundas, vamos dizer assim, mais intensas. Mesmo porque cada banda também funciona de um jeito diferente, né? Então foi bem complicado. E, de alguma forma,
não só por você ter sido a única remanescente da formação original, mas também pelo fato das minas que estavam entrando na banda serem minas que não tinham a sua bagagem. E também não tinham a bagagem principalmente da Fernanda e da Luana. Você se preocupou em, pelo menos num primeiro momento, blindar essa nova formação, principalmente de comparações que seriam inevitáveis? O Perpetual Case ele sai acho que em janeiro de 2021, né? E Isso. o Echo from the Soul da Crypto ela sai em junho, pouquíssimo depois. Você teve essa preocupação de, cara, eu preciso blindar essa nova formação de comparações, ou não? Deixa a vida levar a banda e seja o que Deus quiser. Cara, não tem muito como blindar, porque se as pessoas quiserem comparar, elas vão comparar. Então eu tinha isso muito bem claro, mas eu não liguei muito para isso, porque acho que é uma coisa natural. A galera quer comparar, compare. Eu acho que não tem comparação, cada pessoa tem seus pontos positivos, pontos negativos, todas são talentosas, sabe? Tipo, tanto na Nervosa quanto na Cripta. Todas são mulheres foda. Então, assim, para mim, sabe, tipo, é irrelevante o que os outros pensam ou não, assim. Tava muito confortável com isso. E, na verdade, assim, cara, eu só tava preocupada mesmo com o lance de, tipo, o que foi a Nervosa, foi a Nervosa. Eu não quero tentar repetir o que foi a Nervosa. Agora vem uma coisa nova, diferente. Claro que fazendo sentido dentro do projeto Nervosa, mantendo o estilo da banda, que é uma banda de thrash metal com influências de death metal. Então isso eu fiz questão de manter. Mas, por exemplo, eu já não queria que fosse um trio. Eu não queria que uma mina tocasse baixo e cantasse, porque isso é a Fernanda. Eu não quero que venha, sabe, eu não quero fazer uma Nervosa cover. Eu quero uma nova Nervosa. Então, assim, por isso que eu fiz essa repaginada também. Eu quis trazer uma vocalista mesmo, e não uma vocalista instrumentista. Eu tinha opções, por exemplo, para eu trazer uma menina que tocava guitarra e cantava, porque assim eu conseguiria colocar 2 guitarras e tal. Mas eu falei, não, eu quero colocar uma vocalista, mais para frente eu coloco outra guitarra e tal. Mas eu queria uma vocalista mesmo. Só tocando, só cantando. Então, essa foi minha preocupação só, sabe? Tipo, respeitar o que foi antes, trazer algo novo. Isso. Que legal. E juntando essa resposta que você acabou de me dar com algo que você falou lá no começo, eu confio muito no talento das minas. Você não acha que a cena brasileira ganhou bastante com essas duas bandas, com a Nova Nervosa e com a Cripta? E eu adiciono mais uma pergunta. Você tendo trabalhado tanto tempo com a Fernanda e com a Luana, dá um certo orgulho de ver elas sendo bem-sucedidas em uma nova banda? Claro, assim, eu acho que não só a cena brasileira, mas como a cena mundial para as mulheres, sabe? Tipo, ter mais representatividade feminina é muito importante. E para mim, sim, me deixa muito feliz de ver elas conquistando tudo que elas conquistaram, porque elas merecem, sabe? Elas sempre tiveram um profissionalismo muito grande dentro da Nervosa, ajudaram a construir a Nervosa, principalmente a Fernanda, que ficou mais tempo e tal. E elas são merecedoras, cara, do que elas estão conquistando e tal. E pra gente, quanto mais mulher, sabe, tipo, ganhando aí, é melhor, cara. Inspira outras e a gente vai ter, sabe, tipo, cada vez mais a presença de mulheres. E eu já vejo isso acontecendo. Total. E que aconteça mais. Total. Cada vez mais eu vejo vídeos de mina tocando guitarra, bateria, cantando. O tanto de mulher que canta death, thrash metal com qualidade é um negócio assombroso, assim, bicho. Que eu vejo, é um negócio espantoso. E hoje, se você for falar do Brasil, banda de metal que faz carreira fora do Brasil, eu acho que as duas o top 2 do Brasil hoje, de bandas novas, é Nervosa e Cripta. Então, as minas estão dando aula para os caras. A gente tem que aprender com vocês. Se tirar os dinossauros, né, os velhos, do Sepultura, do Angra, que são bandas que já são consolidadas, em termos de banda brasileira que faz sucesso no exterior, tem carreira no exterior, é as minas que estão no primeiro vagão aí do trem do metal brasileiro, cara. Vocês estão arrebentando mesmo. Isso é muito foda, cara. É muito foda porque tem um equilíbrio aí. Se você pegar as bandas que têm carreira internacional no Brasil, como Crisium também, sabe? Tipo, total.
Você vê, e ter duas representantes femininas ali no top 10 brasileiro é muito importante, cara. Muito foda isso. Eu acho que é só o Brasil que tem isso. E aí, pergunta clichê. Machismo no meio. Qual que é a análise que você faz? E é claro que existe, nunca vai deixar de existir, porque o machismo é um negócio estrutural, né? É um fato social, do ponto de vista durkheimiano. E a Nervosa existe desde 2012, se eu não estou enganado. 10. Certo? Perdão, 2012 foi o primeiro EP. 2010, Isso. é isso mesmo. Como é que você avalia isso? Melhorou para as minas, a questão do machismo? Rolava mais? Hoje os caras eles estão mais conscientes? Como é que você avalia isso? Cara, a minha avaliação ela começa de quando eu comecei a tocar e de quando eu comecei a fazer parte da cena, vamos dizer assim. Mesmo que a minha participação fosse muito irrelevante, muito assim desconhecida, mas eu estava ali, tinha contato, né, tal, com as coisas e tal. Eu comecei em 99, 23 anos atrás, e de lá até hoje eu vejo uma evolução, sim, porque a internet trouxe mais consciência e mais debate. As pessoas têm mais acesso à informação, escutam mais umas às outras, porque antes a comunicação era feita através de zines, através de cartas e de encontros pessoais, sabe? Uma ligação de telefone, um grupo de amigos que se encontravam pessoalmente. Hoje em dia cada um tem a sua vida e tal, é difícil se encontrar pessoalmente, porque as pessoas trabalham, têm família, têm filhos e tal, só que a internet meio que uniu as pessoas, de uma certa forma, sabe? Tipo, a gente consegue manter contato com um amigo que a gente estudava na escola, que mora lá no interior, que a gente não mora mais no interior faz muito tempo, até hoje, sabe? Isso é fantástico. Então, assim, a internet trouxe voz para todos, desde os mais idiotas até as pessoas que querem mudar alguma coisa, sabe? Então, eu acredito que as pessoas estão mais conscientes, sim. Ao mesmo tempo, também, para quem é idiota, ajudou a reforçar, porque eles se reconheceram em outros idiotas. Então, assim, claro, existe sempre, mas eu acredito, eu vejo, sim, muita melhora, mas tem muito a melhorar também, sabe? Ainda tem alguns tipos de pensamento, alguns tipos de preconceitos ainda muito enraizados, sabe? Mas eu acredito que com o tempo também vai melhorar. A nova geração já vejo que tem uma cabeça muito mais aberta, então isso tende a melhorar. E meio que não é da noite para o dia que a gente desconstrói esse tipo de pensamento arcaico e atrasado, né? É um caminho Exatamente. longo, mas é só você ver a comparação de 10, 15 anos atrás, você vê que tem uma diferença. Então, é continuar lutando, né? Você falou que você começou em 99. Queria que você falasse como é que você começou a tocar e como é que o thrash metal entrou na sua vida. Porque eu não sei, eu não conheço ninguém que tenha começado no rock com thrash metal, assim. O thrash metal, geralmente, ele vem depois de ouvir um metal mais clássico, um metal mais virtuoso, e aí vai experimentando mais coisas e chega no thrash metal. Não sei se com você foi assim. Como é que você começou a tocar, ouvir rock? Como é que o thrash metal entrou na sua vida? Cara, eu comecei a tocar guitarra por causa do Metallica. Por causa do Kill and All. Então, porque eu achava muito legal as palhetadas. Eu falava, eu quero fazer essas palhetadas. Eu já faço no air guitar, eu quero fazer na guitarra. Eu já tinha um pai que era músico, que tocava violão clássico e tal, tocava viola também. Então eu já tinha acesso a um instrumento, vamos dizer assim. Então eu peguei o violão e comecei a tocar os Metallica no violão, mas era sem graça, né, o violão. Pra quem tá tocando thrash metal. Você quer ouvir uma distorção, então assim, eu queria guitarra e tal. E aí eu comecei a trabalhar, tal, no meu primeiro salário já fui e comprei a guitarra. Primeira coisa que eu fiz. Então, cara, tipo, assim, na verdade, desde quando eu nasci, a primeira banda que eu escutei na vida foi Led Zeppelin, porque minha mãe era muito fã. Ela é muito fã do Led Zeppelin, então, assim, já vinha escutando rock clássico. Então foi uma evolução, assim, sabe, tipo, porra. Quando eu conheci as bandas mais pesadas, por exemplo, como Metallica, por exemplo, Slayer e tal, eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, que agressividade! Eu era adolescente. A idade da agressividade fazia muito sentido ali pros hormônios, sabe, tipo, pra essa transição louca que a gente fica aborrecente. Então, assim, nossa, foi a minha forma de
catalisar toda aquela energia adolescente ali. Aí as primeiras músicas que eu aprendi foram thrash metal. E assim, eu pegava pedacinhos. Eu nunca fui de tirar a música inteira, eu achava meio chato. Porque assim, eu tenho um problema de dislexia, muito foda. O Assim, riff principal e tá bom. Eu perco muito foco toda hora. Pode ver que às vezes eu fico meio patinando no pensamento na hora que eu vou falar, porque eu perco o foco rapidinho. Então, assim, pra me tirar uma música inteira e ficar ali decorar também a memória, pra mim é um saco. Então, assim, era meio incômodo pra mim. Então, assim, eu tirava as partes que me interessavam de várias músicas, tirava os riffs e tal. Depois eu começava a fazer música. Então, assim, desde o começo, eu aprendi os riffs que me interessavam e já começava a compor. Minha alma sempre foi de compor, Legal. assim. Desde legal. o começo. Eu mal sabia tocar, mas eu falei assim, tá saindo nota, já dá pra compor, ó, já dá pra fazer alguma coisa. E eu ia fazendo. Então quer dizer que o disco de thrash que meio que virou a chavinha em você foi o Kill 'Em All. Total. O disco de thrash que meio que me doutrinou pro thrash foi o Ride the Lightning, que até hoje é o meu preferido do Metallica. Eu acho um espetáculo esse disco, meu Deus do céu. Sim, pra mim, o meu favorito é o Kill 'Em All, porque acho que foi o disco que me fez tocar, assim. Cara, até hoje... Mas eu amo Ride the Lightning. Até hoje, quando eu ouço Ride the Lightning, eu arrepio na passagem que tem do final da Fight Fire with Fire, que dá aquele trovãozão e aí entra Ride the Lightning com as guitarras do Brasil. É um negócio absurdo de bonito. É foda. É muito foda. Muito e foda. Também o Rain Blood também. Acho que por isso que veio a Nervosa, sabe? Porque é exatamente o thrash metal com aquela influência melódica de death metal, né? Porque apesar do Slayer ser thrash metal, a melodia dele soa mais death metal. Mais pesado e tal. Desculpa te interromper. Quando eu pirei no Ride the Lightning, eu ia muito na casa do meu primo, que era metaleirão, e tava me doutrinando pro metal. E ele tinha comprado o Official Live do Pantera. Puta, esse também. E quando eu vi esse disco, eu falei, para, mano. Quem é esse guitarrista? Quem é esse desgraçado? Porque, aí eu me apaixonei de vez. O bagulho foi animal. E de quando você começou a tocar e começou a curtir thrash, como é que foi formada a banda Nervosa? Porque você que é a fundadora da banda, né? Então eu queria ouvir essa história de você. Então, eu tocava numa banda de death metal, chamava Inner Voices, em São Paulo, com o meu amigo JP e com o meu amigo Magu. E a gente não tinha baterista, a gente já estava procurando baterista já fazia alguns meses. E eu conhecia o Trash, que era o ex-vocalista do Armageddon. E ele me falou assim, tem uma amiga minha que ela é baterista profissional e ela tá procurando uma banda de metal. Ela quer começar a tocar metal, tal, é da cena punk, mas ela tá treinando os bumbos duplo lá e ela tá louca pra montar uma banda de metal. Por que você não fala com ela? Falei, caralho, eu já fiquei assim, nossa, a mina batera, quero conhecer. Aí eu lembro que era a época do Orkut. Isso foi, acho que 2009, acho, 2000. Era Fernanda Foi 2009. Aí eu lembro que eu entrei no Orkut dela. Não, foi janeiro de 2010. Bem no começo, por isso que eu fico dentro de 2009, 2010, porque eu lembro que eu vi as fotos dela e demorei um tempinho para entrar em contato. Eu falei, cara, a mina é profissional mesmo, ela tinha patrocínio de tudo, da RMV, sabe, tipo, vários pratos assim e tal. Falei, caralho, ela já tinha foto promo, assim, sabe? Tipo, falei, olha, massa. Vamos ver, vamos falar com ela. Eu falei com ela, falei assim, olha, eu tenho uma banda de death metal e tal, você não quer fazer um teste e tal? Ela falou, cola aqui num bar que acho que era do ex-namorado dela, alguma coisa assim, ou o ex-namorado dela ia tocar, não lembro direito. E eu apareci no bar e a gente conversou pessoalmente. Ela falou assim, eu achei sua banda legal, tudo, mas o que você acha de a gente montar uma banda só de mina? Pra tocar trash mesmo, sabe? Olha assim, cara, se eu tenho o mais difícil, que é mina tocando batera, hoje em dia já não é mais. É mais difícil ter baixista do que baterista, mas as coisas naquela época eram diferentes. Era muito difícil, não existia baterista mulher quase. Eu falei, tá aí. Uma coisa que eu já tinha desistido já fazia um tempo, de montar uma banda só de mina, porque era muito difícil achar integrantes e tal. E eu falei, vamos, demorou. E aí a gente resolveu começar a Nervosa e tal, e a gente já foi pro estúdio, começamos a compor, a gente compôs tipo umas 2 músicas mais ou menos,
E a gente começou a procurar integrante. A gente ficou 1 ano e meio procurando integrante. E nesse 1 ano e meio a gente fez mais 2 músicas, a gente já tinha 4 músicas. E passaram várias meninas pela Nervosa e tal, mas nunca era exatamente o que a gente estava procurando. Não se encaixava muito bem, mas eram as meninas que estavam disponíveis e que queriam e tal. Até que foi trocando a formação, até que a gente chegou numa formação mais estável e gravamos a demo. Mas foi 1 ano e meio de caça, vamos dizer assim. Caramba. E a Nervosa, ela logo cedo, ela já fecha com a Napalm Records. Como é que vocês conseguiram? Vocês não tinham nem lançado o primeiro disco ainda, né? Cara, isso é graças à internet, porque quando a gente lançou em 2012, não, foi 2011 que a gente lançou a primeira música, foi Mais Que Betrayer. A gente lançou em 2011, ou foi 2012? O Time of Death é de 2012. Né, ele saiu em março de 2012, sim, mas eu não lembro se o videoclipe, acho que o videoclipe saiu vocês lançaram o videoclipe. Saiu em janeiro. Né? Isso, a gente lançou em janeiro o videoclipe. E aí, quando saiu o videoclipe, foi viral na internet. Porque na época não tinha nenhuma banda de thrash metal como a gente, sabe? Ou se tinha, assim, era mais antiga e já ou não existia mais, ou estava inativa, ou algum motivo assim. Mas foi uma coisa meio novidade, assim, na época. Então foi viral. Lembro da galera compartilhando muito o nosso videoclipe no Facebook na época. Facebook e Orkut, porque ainda tinha Orkut, se eu não me engano. E aí, chegou na Napalm, passou, acho que 2, 3 semanas depois que a gente lançou o videoclipe, a Napalm me mandou um e-mail pra gente já fazendo uma oferta de contrato. Só que na época, a Napalm não era uma gravadora grande, era uma gravadora pequena média, tava já entrando como média. E eles não tinham grandes bandas. Eu lembro que na época eles tinham só o Grave Digger e mais uma outra banda que eu não lembro qual que era. O Voodoo, acho. Voodoo? Eu não lembro. Mas era assim, eles tinham 2 grandes nomes só, sabe? E o resto eram nomes emergentes, vamos dizer assim. Mas não eram conhecidos. Eu lembro que eu não conhecia nenhuma das outras bandas. Mas já vinha com uma estrutura e com um contrato muito bom. E a gente assinou. E aí as coisas começaram a rolar, a gente começou a crescer junto com a gravadora, porque a gravadora também começou a crescer. E eles acreditavam muito na gente, não interferiram em nada, nunca falaram o que a gente tinha que fazer, nada. Eles sempre deram total liberdade, sabe, pra gente. E aconteceu isso antes da gente lançar a primeira demo, a gente já tinha contrato com a gravadora graças à internet, todos os fãs e os haters também. Porque os haters ajudaram muito a promover a gente. Obrigada, haters. Beijinho. O primeiro contrato com a Napalm, ele já era para 3 discos, não? Era para 1 mais 3. 1 mais 3 opcionais. Então, o Perpetual Chaos, ele fecha o primeiro contrato. Então essa renovação por mais 3 discos são 3 a fazer, depois do Perpetual Chaos? Isso. Caramba, que legal. Mas eles renovaram antes de receber o Perpetual Chaos, antes de ouvir o Perpetual Chaos. Caramba, mano. Sensacional. Falando nisso, a Nervosa, historicamente, ela lança um disco a cada 2 anos, 2 anos e meio, e o Perpetual Chaos já vai fazer aí os seus 2 anos. Daqui a pouco faz 2 anos que foi lançado. E eu já vi em algumas entrevistas, tanto você quanto a Diva, entrevista sua até de 2021. Você falou, não, já existe um processo para um próximo álbum, e a Diva, acho que recentemente falou em uma entrevista que já tem um processo de composição para um próximo álbum. Então eu queria saber o que você pode falar a respeito desse processo, respondendo também a pergunta que eu vou embutir aí. Sendo esse um processo que deve ser feito com mais calma, porque aquilo lá você fez em 1 mês, com toda a correria de ter que refazer a banda, e acredito que a nova formação não tenha participado tanto assim. Eu não quero falar algo que vá denegrir o Perpetual Chaos, porque é um baita disco, mas eu acho que o melhor dessa formação ainda está por vir. Eu não sei se você concorda comigo. Então, sim, totalmente. Todas essas perguntas. Sim. Acredito que também as meninas têm mais experiência agora
sabe? Entendem mais o que é a Nervosa, o que o público quer, o que o público gosta. Porque no começo elas não tiveram nem tempo para entender aonde elas estavam indo, entendeu? Então, assim, foi tudo muito conturbado numa época que tinha muita insegurança, muitas coisas acontecendo pela pandemia e tal. Agora já deu tempo de digerir, vamos dizer assim. Então... Desculpa te interromper de novo. Eu te elogiei lá atrás, quando eu falei, pô, você fez uma loucura nos 3 meses, mas tem que ver que as meninas também foram umas putas de uma sangue nos olhos pra assumir a bucha que elas estavam assumindo. Sim, eu avisei para elas, eu falei assim, ó, vocês estão preparadas? Vocês não têm noção da invasão nas suas redes sociais. E eu já falei, vai aprendendo português, porque a galera vai falar em português com você, se você sabendo ou não. E foi o que aconteceu. E eu tenho um orgulho disso, tá? Não é reclamação, não. Eu tenho um orgulho. Eu falei, mano, os brasileiros são os melhores, cara. Os latinos, no geral, são foda. E quando elas viram isso acontecer, ficaram super felizes. Nunca tiveram oportunidade de ter nada parecido, assim, sabe? Mesmo a Mia, por exemplo, eu lembro das redes sociais delas, cara. Eu lembro que a Diva, quando entrou pra banda, ela tinha coisa de 10 mil, 15 mil seguidores. E eu lembro que quando anunciei ela, de um dia para outro, ela já estava com 30 mil. Assim, ela dobrou. Sabe, tipo, a galera invadiu, assim. A Mia, que já era conhecida, que estava no Abbath, ela tinha 5 mil. Sabe, tipo, do dia para noite ela estava com 15 mil. Ela falou, caralho, meu! Nem quando ela estava no Abbath ela tinha tanta atenção. E ela não esperava isso. Ela falou assim, todo mundo já me conhece. Então, foi muito foda, assim, todo esse processo. Mas, sim, já temos um processo rolando desde o ano passado. Já compus algumas músicas ano passado. Esse ano, já completei mais umas outras músicas. E agora, até o final do ano, eu termino as composições aí. E aí, vamos ver como que a gente faz o esquema para o ano que vem, de gravar e tal. Esse disco eu gostaria de fazer com um pouco mais de calma, de tempo, sabe? Que é importante, porque na verdade todos os discos da Nervosa foram assim muito conturbados e faz aí, sabe, tipo, muita pressão e pouco tempo. Então, mas já temos planos, sim. Pode esperar alguma coisa para o ano que vem. Aliás, podem esperar muita coisa. Cara, você falou que nenhum disco foi feito com o tempo. Você diria que nenhum dos discos da Nervosa, se você pudesse escolher um modelo para se fazer um disco para Nervosa, os 4 discos que foram feitos se encaixariam nesse modelo perfeito que você imagina? Acho que não, cara, porque eu acho que tudo é uma evolução, sabe? A gente sempre aprende. Eu acredito que, assim, por exemplo, o primeiro disco que a gente fez, a gente teve um pouco mais de tempo, porque a gente já vinha compondo desde da formação, desde quando a Nervosa foi criada, né? Se você for pensar, desde 2010. Apesar que a gente lançou as 3 músicas que a gente já tinha desde 2010, até antes da Fernanda entrar, as 3 músicas já existiam. A gente lançou essas 3 músicas na demo, depois a gente fez um disco inteiro, usamos uma das músicas que já existia e compusemos o resto do disco. Mas foi muito conturbado, porque, assim, com a Fernanda Terra, a gente tinha, eu acho que eram 5 músicas. Então a gente tinha praticamente mais 7, 8 músicas para compor. Sem ela. Então, foi em 2 meses, coisa assim. Então, eu com a Fernanda Lira, a gente teve que sentar e pôr muito foco ali. Nessa época, a gente era vizinha, então deu pra gente fazer. Mas foi bem, assim, pressão também. E era o nosso primeiro disco, a gente tinha que sair. Mas a gente não tinha muita experiência. Não só experiência tocando, mas experiência de timbragem, de som também, até de tocar, de técnicas e tal. E aí, quando veio o outro disco, que é o Agony, a gente já tinha feito turnê, a gente já tinha feito muitos shows, nós éramos musicistas melhores. A nossa performance já foi melhor, a gente já queria tocar coisas um pouco mais difíceis, né, pelo desafio e tal, falar de coisas diferentes. Então eu acredito que é tudo uma evolução, sabe? E tudo faz parte de uma história que está sendo contada. Então, assim, não tem como eleger. O perfeito é sempre o último. Eu sempre costumo falar isso. Verdade. O perfeito é sempre o último. Se eu for escolher, eu vou escolher o Perpetual Chaos. Mas se fosse antes do Perpetual Chaos, eu ia escolher o
o Downfall of Mankind. Se fosse antes do Downfall of Mankind, eu escolhi o Agony, sabe? Porque é uma evolução. É isso aí. Muito legal. E, cara, uma pergunta que eu gosto de fazer é: as letras da Nervosa sempre tiveram um cunho bem politizado, né? E você sendo a principal compositora da Nervosa, o quanto que a atual situação política do Brasil, ou tudo que vem acontecendo, eu não vou falar de 2018 para cá, porque vocês lançaram um disco em 2020, mas de 2020 para cá, incluindo a pandemia e o governo, o que quer que você queira chamar, isso aí que está aí no poder, influencia ou deve influenciar as letras do próximo disco? E o quão importante você acha que é falar sobre isso? Cara, para mim sempre foi uma coisa muito natural. Como eu tinha te dito, a primeira banda que eu tive que teve assim uma história maior, que teve já como que eu posso falar, um pé no profissionalismo, vamos dizer assim, que era porque eu tive várias bandas, mas foram todas bandas de garagem, bandas de amigo. Eu era do interior de São Paulo, de Bragança Paulista, não tinha lugares para tocar, sabe? Tipo, a gente tocava para amigos, em lugares, em bares, assim, com condições quase zero, assim, sabe? Era divertido, fazia parte, amo minha história, amo minha cidade, amo tudo. Mas era assim, até o dia que eu toquei numa banda que fui chamada para fazer vocal, para dividir as vozes, uma super amiga minha, com a Tusa, no Caeté, e aí eu já pude experimentar tocar fora da minha cidade e tocar em palcos com uma estrutura legal, sabe? A gente fez show, a gente abriu o show do Cólera, a gente fez alguns shows legais, a gente tocou em São Paulo, tocamos no Cerveja Azul, sabe? Tipo, tocamos no Blackjack, a gente tocou no Blackjack, cara, isso foi muito legal. Então, sabe, essa experiência, primeira experiência eu tive com essa banda. Então, assim, a minha cultura da minha cidade, ela é muito mais punk do que metal. Tem uma cena metal, mas a cena punk ela era maior, na minha época, pelo menos, e eu tinha muito mais contato com o punk. E o punk sempre... Eu tive uma identificação muito grande com o punk, não musicalmente, mas pela atitude e pelo ideal, sabe? Então, eu trouxe essa energia e essa ideia e ideal para as letras no thrash, porque o thrash para mim era muito mais interessante musicalmente, sabe? Então, eu fiz é uma coisa meio que natural para mim. Então, assim, eu falava de tudo que eu via que estava errado, do que me incomodava, tudo que eu sentia necessidade, era muito natural. E também, assim, a Nervosa, ela sempre foi dividida entre falar sobre a humanidade e seus comportamentos, e isso envolve política também, mas também falar sobre as relações entre as pessoas, como as pessoas agem, sabe, o que a gente vive com as outras pessoas, pessoas traidoras, pessoas que têm más intenções, sabe, tipo, essas coisas, abusos, né? Então, sempre as letras foram baseadas nisso. Eu acho que é muito importante, porque são debates, né, que a gente faz. Por exemplo, a gente tem uma música que chama Kill the Silence, da Downfall of Mankind, foi uma letra que eu escrevi, e que é uma das minhas letras favoritas da história da Nervosa. Tem uma coisa muito importante, que a gente chama Kill the Silence, que é tipo, mate o silêncio, que é justamente encorajando as mulheres a falar sobre os abusos que elas sofrem, sejam físicos ou psicológicos, qualquer tipo de abuso. Então, essa letra, quando a gente lançou o clipe dela, a gente recebeu meio que uma invasão, uma enxurrada de comentários e de inbox, de meninas falando de relatos, o quanto essa música foi importante, o quanto isso ajuda elas. E nos shows, por exemplo, toda vez que a gente vai tocar essa música, a gente fala, quantas mulheres tem aí? E as meninas, sabe? E isso incentiva. Então, essa é a importância de tudo isso, sabe? Porque falar sobre guerra, a gente fala, já falamos sobre isso, mas é uma coisa que todo mundo fala, né? Mas ainda assim eu acho que é importante falar, porque são visões que estão se renovando cada vez mais, né? São situações que a gente está vivendo agora, por exemplo, de novo, né? Mas o Perpetual Chaos eu acredito que é um resumo de tudo isso, porque justamente o título dele fala tudo, porque fala exatamente de que a humanidade
ela sempre vai cometer os mesmos erros, nunca vai aprender. Então, por isso, o perpetual chaos, entendeu? Porque não interessa quantos milhões de anos passe, os erros sempre serão cometidos. E a gente vê isso acontecendo agora, com o desgoverno que temos e com a guerra por aí. Tudo isso já aconteceu, gente, muitas vezes. Isso está acontecendo de novo. Muito legal. E até nesse quesito, para fazer uma última pergunta, na antiga formação você tinha a Fernanda que compunha também, e ela tem um viés bem politizado que acredito que seja bem semelhante ao seu. Eu conversei com ela, ela também protesta bastante contra esse governo. Sobre essa nova formação, quanto você acha que as minas novas, dessa formação nova estão alinhadas com a maneira como você vê as coisas e como você pensa? Você chegou a levar isso em consideração ou você não se importa muito com isso? Ah, com certeza. Fascista na minha banda não toca. Começa daí. Mas, assim, elas têm uma visão muito igual à minha, assim, de vida no geral, não só política, sabe? De respeito ao próximo, de não racismo, de não preconceito, sabe? De lutar pela igualdade, coisas assim. Então, isso para mim foi fundamental, com certeza. E sim, cara, as experiências delas também são diferentes de vida, sabe? Isso me contribuiu também para me enriquecer como ser humano. Que cada uma tem uma experiência diferente, sabe? A experiência que eu vivo no Brasil é completamente diferente da experiência dela. Então é até interessante. Começo, né? É até interessante ouvir a visão, outros tipos de visões, assim. Muito bom. Prica, acho que é isso. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Prica Amaral, guitarrista, fundadora, líder da banda Nervosa, que está mais nervosa do que nunca e está em processo de composição para o próximo disco, está prestes a entrar na turnê. No momento que essa entrevista está saindo, ela deve estar em turnê em algum lugar aí, vindo para a América Latina. E então, aguardem os shows da Nervosa, aguardem as próximas músicas e próximos discos da Nervosa com essa nova formação. Prica, muito legal falar contigo, prazer enorme, quero te agradecer imensamente por você ter aceito. Pedir desculpa aí pela 1h30 que eu tomei do teu dia. Falamos pra caramba. Não, imagina, foi um prazer, meu. Muito obrigada pela oportunidade, verdade. O tempo é seu aí para você se despedir do nosso público e dar o recado que você quiser dar. Meu, obrigada, primeiramente, a você, a todo o pessoal de imprensa, aos fãs brasileiros que tiveram um apoio, assim, incondicional para a Nervosa. Sabe, eu repito, já falei isso várias vezes aqui nessa entrevista, em outras entrevistas, tenho um orgulho enorme de ser brasileira, de ter vindo do Brasil, de fazer parte da cena brasileira. A Nervosa tem integrantes europeias, sim, mas a Nervosa nunca vai deixar de ser brasileira. Foi onde a gente começou a nossa história, onde a gente construiu a nossa história. Se não fosse o apoio dos brasileiros, a gente não tinha chegado onde a gente estava. Isso eu tenho muito claro na minha mente e sempre falei isso para as meninas novas, da importância do Brasil, sabe, tipo, para a vida da Nervosa. Então, é isso, o Brasil estava chegando finalmente, caralho! Vamos mostrar para essas meninas o que é o Brasil, em toda a sua essência. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a entrevista. Se vocês gostaram, deixa o like, que ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. E aguardem mais entrevistas que vem muita coisa bacana por aí, beleza? Falou!